Cláudio Rezende está chegando, notícias do Atlético nesta segunda-feira. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia, você, Cirilo, aos nossos comentaristas, Massa do Galo se ligando aqui no Rádio Esportes, segunda-feira que já começou quente no Atlético com o anúncio de reforço de peso. Campeão da Libertadores 2013 está de volta para casa. Bernard, agora oficializado como reforço do Galo a partir do meio do ano, quando termina o contrato dele com o Panathinaikos da Grécia. Como a Itatiaia vinha trazendo desde sexta-feira à noite, o Galo confirma o tempo de contrato. Bernard vai assinar a partir de julho deste ano até o fim de 2027, até dezembro de 2027. Serão, portanto, 3 anos e meio de vínculo do Bernard com o Galão da Massa. O Atlético, por meio das redes sociais, começou ali por volta de 5 para as 11 da manhã, né? O anúncio do Bernard com algumas mensagens enigmáticas e depois confirmou o Bernard que foi campeão da Libertadores em 2013 e também bicampeão mineiro 2012 e 2013. Vamos trazer já a primeira fala do Bernard, né? O Atlético já colocou nas redes sociais, aqui no Rádio Esportes a gente traz o Bernard confirmando também o retorno para casa, de onde ele foi criado para o Atlético. Alô, Massa do Galo, eu falei que iria voltar e agora tá confirmado. Daqui a pouco eu tô chegando para vestir o manto, hein? E mal vejo a hora de reencontrar a Massa e jogar na Arena MRV. Tamo junto, aqui é Galo. Aí o Bernard, né, direto da Grécia, já falando, porque quando ele deixou o Galo, né, o Cirilo, ele, na entrevista de despedida, ele falava que era só um até logo, um até breve. Demorou, né, 11 anos, mas ele está de volta e ainda com lenha para queimar. 31 anos tem o Bernard e agora vai chegar para o Atlético no meio do ano. É bom a gente explicar para o torcedor o seguinte: o Bernard tem contrato com o Panathinaikos até o fim de junho. E a janela de transferências do Brasil para contratações do meio do ano, ela se abre no dia 10 de julho. Então, o Bernard vai poder estrear pelo Atlético depois do dia 10 de julho, quando o nome dele aparecer no bid, né? O contrato com o Atlético. Então, Bernard no Galo a partir do dia 10 de julho, pensando em Libertadores da América, a partir das oitavas de final. O Atlético tem que chegar lá, né? Para o Bernard poder jogar pelo Galo na Copa Libertadores deste ano. Vamos trazer o Felipão antes dos nossos comentaristas. O Felipão, no último sábado, na entrevista pós-clássico, foi perguntado sobre essa contratação. Ali já estava muito bem encaminhada a vinda do Bernard e vamos acompanhar o que tem a dizer o Felipão, que foi o responsável por convocar o Bernard para a Copa de 2014. Posso avaliar como uma grande conquista do Atlético, um jogador que formado no Atlético com uma visão dentro do Atlético, com uma vida dentro do Atlético, e provavelmente se vier para o Atlético vem porque gosta também de viver aqui em Belo Horizonte e no Atlético, porque provavelmente pelo que eu tenho visto nos jogos lá na Grécia, ele tem jogado muito bem e tem provavelmente chance de fazer mais 2, 3, 4 contratos em qualquer lugar do mundo. Eu gosto muito dele como pessoa, como jogador. Se vier para nós, é ótimo, é maravilhoso. Ele faz, se vier, faz uma escolha de vida que às vezes é difícil para um jogador, porque tem tantas oportunidades, e nessas oportunidades ele deixa alguma de lado e vem se completar na sua casa. Essa é a casa do Bernard. Mas ele é que tem que saber o interesse dele. Eu não posso te dizer. Tá aí, tá voltando para casa, o Felipão conhece de sobra o Bernard. O torcedor se lembra muito, né, daquela expressão do Felipão, alegria nas pernas, né? Ele levou o Bernard para a Copa do Mundo de 2014, após, lógico, aquela campanha excepcional do Bernard e Ronaldinho Gaúcho e companhia no Galo em 2013. Ele falou que o Bernard vem atuando e ontem a gente tem no YouTube da Itatiaia o gol do Bernard. Bernard ontem fez gol. Panathinaikos venceu 2-0, o primeiro gol do jogo foi do Bernard. Uma jogada que ele, com a camisa 10, né? Ele entra dentro da grande área e tá jogando bem por dentro hoje, né? Ele entra como um meia,
a bola bate ainda na trave, volta, o Bernard faz o gol. É o camisa 10 do Panathinaikos e tá jogando, né, o Cirilo? Não é um jogador que vem para encerrar a carreira no Galo, tá jogando num nível interessante no futebol grego lá no Panathinaikos da Grécia. A boa notícia sobre o Bernard, Simões, é esse recorte que tá trazendo o Cláudio, né? Não é um cara que tá vindo, tá encostado lá e não tá tendo oportunidade, vem estando em atividade e sendo titular, né? Então, é um cara que tem para somar o Atlético nessa sequência da temporada. E que vai jogar uma pressão tremenda nos dois meias, né, Cláudio? Com certeza. No Zaratio e no Scarpa, né? O Zaratio que machucou de novo, né? O Scarpa que ainda não... A gente vai falar do clássico no debate, né? Não deveria ter entrado, né? Mas, de toda forma, o Bernard vai jogar muita pressão nos dois, né? Porque ele, inclusive, tá fazendo essa função, né? A gente tem aquela marca do Bernardo, o ponta esquerda quase do time de 2013, que tinha como característica ele e o Tardelli, como dois motores, né? Tinha jogo, quase todo jogo, pelo menos um deles saía de maca, de tanto que eles voltavam para marcar, para dar liberdade ao Ronaldinho Gaúcho, principalmente, né? Mas, de toda forma, é uma contratação que faz o time do Atlético ter mais um jogador acima da média, né? Já tem 6 que a gente destaca aí. Chega o Bernard, que é um cara que realmente faz diferença, principalmente se a gente considerar o nível do futebol brasileiro. Considero uma grande contratação, Natália. Eu também, eu acho que é uma contratação importante do Atlético. O fato de hoje a gente não ter aquela imagem do Bernard como um ponto esquerda de velocidade, não necessariamente é algo ruim, né? Eu acho que ele chega agora um jogador mais experiente, um jogador mais completo, que desenvolveu outras habilidades. Eu acho que isso é importante também, porque obviamente a idade, o tempo vai passando para todo mundo. Ele já não é mais aquele garoto que deixou o Atlético, mas conseguiu aperfeiçoar o seu futebol, porque técnica, qualidade, visão de jogo, habilidade com a bola nos pés, ele sempre teve. Então, acho que é um Bernard que volta mais versátil, agora, que vai jogar muita pressão em cima desses meio-campistas, como disse o Simões, e acho que se o Bernard vai ser titular ou não dá pra gente cravar agora. Porque quando ele chegar no meio do ano, vai depender de como estiver o time do Atlético. Se o time estiver voando e extremamente encaixado, com Scarpa e Zaratio no meio, como a gente imagina, pode ser que o Bernard tenha que brigar para estar nesse time. Até porque a gente sabe que é mais complicado o Filipão abrir mão de um dos volantes para jogar com 3 meias. Mas dependendo do jogo pode acontecer. Recua o Zaratio para ser um segundo volante. O Bernard hoje tem a característica de cair pelos 2 lados do campo. Isso facilitaria. Agora, se chegar também um Atlético diferente do que a gente tem a imagem hoje, seja porque o meio não está tão encaixado, seja porque perdeu o Paulinho, por exemplo, que é algo que a gente sempre tem que considerar, né? Porque a janela do meio do ano, se o Paulinho estiver voando, pode ser que o assédio seja muito grande. Então, tudo isso vai determinar se o Bernard vai chegar para vestir a camisa e jogar já no início da partida ou se ele vai ser uma opção de banco. Independentemente disso, é um grande jogador que vai ajudar muito o Atlético e a gente tem que lembrar que o Atlético, se for longe em todas as competições, como é o objetivo, vai beirar aí 70 jogos no ano, né? Então, assim, precisa de reposição, precisa também de um cara como o Bernard para mudar a cara do jogo. Até lá tem muito tempo, muita coisa para acontecer, né, Cláudio? Muita coisa para acontecer e, inclusive, né, essa contratação do Bernard, quem se posicionou nas redes sociais foi o Rubens Menin, um dos donos da SAF do Atlético, abre aspas para o Rubens Menin, atendendo a milhões de pedidos da massa, seja bem-vindo de volta, Bernard. Que o próximo capítulo da sua história com o Galo seja ainda mais bonito e vitorioso, fecha aspas para o Rubens Menin. E a gente tem no YouTube da Itatiaia também, o Rubens Menin se posicionou também pelas redes sociais sobre o começo de temporada do Atlético, né? E aí o torcedor realmente... Tá lá, vamos trazer o que ele disse, palavra sempre importante. O começo de temporada do Atlético, é preciso reconhecer, vem sendo frustrante para todos nós. E o resultado de sábado só aumentou esse sentimento. Precisamos seguir firmes, ajustando os erros e mantendo a cabeça no lugar. Nossa estrutura é boa e o projeto tem consistência. Palavras do Rubens Menin, um dos donos da SAF do Atlético, porque o Galo acabou... em 3 rodadas perdendo 2, né, Cirilo? Ninguém imaginava que hoje, por exemplo, são só 3 rodadas, é verdade, serão 8. Mas hoje o Galo estaria fora das semifinais do Campeonato Mineiro e precisa de reação imediata. E esse jogo ganhou um peso ainda mais, um peso ainda maior, né? O jogo de quinta-feira contra o Atlético, lá em São João del Rei, quinta-feira, 9h, Cirilo. O detalhe é o seguinte, o Atlético é o segundo no grupo B, que tem o Vila líder com 6, o Vila venceu ontem, né? Fez 1-0 contra o Patrocinense lá em Patrocínio, onde o Atlético perdeu, né? Vila foi lá e ganhou, né? Sim. Tá vendo?
Tem um problema lá do gramado, mas não é só gramado, né? O Vila foi lá e ganhou o jogo. O Vila chegou a 6 pontos e tem um saldo de 2. A diferença entre eles, antes desse jogo acontecer, estava no critério gols pró, né? O Atlético tinha 3 pontos também, mantém 3 pontos. Agora, com um gol de saldo, o Atlético, após a derrota aí do fim de semana, perdendo para a equipe do Cruzeiro. O Uberlândia é o terceiro colocado com 2 e o Pouso Alegre é o lanterna sem pontuar. E nessa situação do Atlético que estaria fora, é porque na história dos segundos colocados aí de chave, o Tombense é o segundo do grupo A, tem 7 pontos. O Cruzeiro também tem 7 pontos, é o líder do A. A diferença entre eles está lá no saldo de gols. No grupo C, o Patrocinense, que é o segundo colocado, também tem mais pontos que o Atlético. Tem 4 pontos somados até aqui. Quem está no YouTube, inclusive, está vendo aí a classificação do Campeonato Mineiro. Grupo C tem o América com 7 pontos. Então, em qualquer dos cenários, o Atlético estaria fora no momento, mas é importante dizer, no momento, Natália, mas o Campeonato Mineiro tem só 8 rodadas e 3 já foram, né? E o que eu ia chamar a atenção é porque a gente falava dessa vitória do Vila Nova, que foi uma vitória importante sobre o Patrocinense, e na próxima rodada, o desafio do Atlético é maior, ao meu ver, do que o desafio do Vila Nova. O Vila vai encarar um Ipatinga dentro de casa, o Ipatinga que hoje anunciou demissão do treinador, né? O time que tem muitas dificuldades. Eu até acho que o Ipatinga tem condição de não sofrer tanto na competição como vem sofrendo, tem alguns bons jogadores, mas é um cenário mais favorável ao Vila. Obviamente o Atlético tem muita qualidade, mas jogar contra o Atlético em São João del Rei é parada dura, viu? Fala, Simas. Não, é porque tem um detalhe muito importante, né? Porque o Atlético faz essa partida contra o Atlético, né? Que também estaria fora. Também. É jogo importantíssimo para o Atlético também. Bicampeão do interior e vem enfrentando dificuldades nessa temporada. E logo depois, né? Isso é na 4ª rodada. Na 5ª rodada, aí tem um confronto que é decisão para o Atlético. Porque é justamente contra o Tombense, que hoje é o melhor segundo colocado. Então o Tombense, né? Tombense e Cruzeiro ali com os mesmos 7 pontos, né? Acaba que esse jogo do Atlético, já que ele perdeu o clássico pro Cruzeiro, esse jogo contra o Tombense, que foi a final de 2020, passa a ter uma importância muito grande. No dia 14, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, 8 da noite na Arena MRV. É isso aí. Então esse jogo ganha caráter muito decisivo pro Atlético, tá? Justamente pelo fato de o Tombense e Cruzeiro ali, né, estarem com as melhores pontuações do campeonato ao lado do América. Siga, Cláudio. É isso aí. Então, o Galo vai ter Atlético e Tombense, que são times importantes, né? Fortes do interior. Ainda tem o América, né? Podemos destacar que ainda tem um clássico contra o América, que vai ser no Horto. Ô, Cirilo, daqui a pouquinho, então, a gente volta para trazer, porque o Simões já falou aí, ó, o Galo perdeu o Zaratio. Situação do Zaratio e também se o Felipão, que sem o Zaratio, o que ele pode fazer nesse time para o jogo contra o Atlético no meio de semana. Vamos atualizar também questão de Rodrigo Caetano, que está também muito próximo aí à saída dele do Atlético. Como que vai ficar a situação aí nesse período do Rodrigo Caetano até ser anunciado pela CBF? Depois do anúncio também vai ter transição, ele vai para São João del Rei. Daqui a pouquinho, todos esses detalhes importantes do Galo aqui no Rádio Esportes. Cláudio Rezende está de volta e preocupações do departamento médico, né, Cláudio? É isso aí. O jogo de sábado no clássico, o Zaratio, no primeiro tempo, ele saiu com dores, um incômodo na região posterior da coxa. O jogador passou por exames de imagem e o Atlético está aguardando o resultado. A princípio, ele deve ser desfalque aí para os próximos jogos do Galo. O Lemos saiu também, você vai se lembrar, Cirilo, no segundo tempo. Ele vinha reclamando de dores na região da panturrilha, mas a princípio não foi nada anormal, não teve nenhuma lesão, e aí vai se recuperar possivelmente a tempo do jogo da próxima quinta-feira. Se não tiver o Zaratio, aí o Felipão tem possibilidade. No jogo ele colocou o Igor Gomes, né, junto com o Scarpa, mas tem também Pavon como possibilidade. Pavon estava aquecendo ali junto com o Igor Gomes. E quem sabe o Felipão possa repensar a situação do Rubens, né? O Rubens que no ano passado, na reta final, foi um jogador importante no Atlético. O time deu uma encaixada ali com o Rubens nessa função de meia ali, mas esse ano, por enquanto, não foi utilizado pelo técnico Felipão. Aguardando, portanto, esse exame de imagem do Zaratio, mas deve ficar fora, sim, dos próximos jogos. O Galo que já viaja na quarta-feira após o almoço para São João del Rei. E
A princípio, o Rodrigo Caetano vai viajar, viu? Normal, apesar do ok dele já para a CBF, não foi oficializado, não assinou o contrato, mas já sinalizou para a diretoria do Atlético, né, que a posição dele é de ir mesmo para a seleção brasileira, mas a princípio vai participar de um processo aí de transição no Atlético, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Ele teve essa questão do Bernard, que ele finalizou agora a contratação, está tentando a prorrogação de contrato do Zaratio. Ele quer deixar a casa arrumada, né? Pelo menos as coisas que já estavam em andamento. O Rodrigo Caetano não quer deixar o Galo na mão em algum assunto aí que ele pode resolver a curto prazo. E alguns nomes começaram a aparecer aí, né, Cirilo? De possível substituto do Rodrigo Caetano. O que a gente apurou até agora, na Itatiaia? Nomes como Paulo Brax e Felipe Ximenes estão, neste momento, descartados. Não estão em pauta no Atlético. Esses nomes chegaram para a diretoria, mas, nesse momento, estão descartados. O nome do Leonardo, que foi lateral esquerdo da seleção brasileira, trabalhou no PSG, foi técnico no Milan. Esse nome, a princípio, nós confirmamos que ele agrada, mas ele não foi contactado ainda. O Atlético não começou essa procura oficial, né? E tem que saber também a situação de trazer um Leonardo do futebol brasileiro, mora na Europa há muito tempo, mas é um nome, a princípio, que agrada pelo perfil de um executivo de futebol que a SAF está procurando. Como eu destacava ontem na Itatiaia, Cirilo, o Galo vai tentar alguém de peso. E o nome do Leonardo é um nome que se encaixaria nesse perfil. A gente vai continuar apurando, até porque é muito recente a história e a diretoria do Galo estava muito envolvida ainda numa possível permanência do Rodrigo Caetano.